Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A história do cristianismo, ela é fascinante, uma tapeçaria cheia de fios de luz e, infelizmente, também de escuridão. E hoje a gente vai puxar um desses fios de luz. Antes de começar, que tal a gente fazer uma pequena pausa, pedindo a Deus clareza para entender as lições do passado? Vamos orar? Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos guie agora, enquanto a gente explora essa história tão rica do Teu povo e as verdades que ela guarda. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Para quem está chegando agora, nós estamos mergulhados na saga O Grande Conflito, essa narrativa incrível que atravessa os milênios. E hoje o nosso foco é o capítulo 4, Um Povo que Difunde Luz. Mas que povo era esse? Como é que no meio de uma era de trevas tão profundas, eles conseguiram não só guardar a luz, mas espalhar essa luz? É isso que a gente vai descobrir juntos. O capítulo já começa com uma frase que, para mim, é o resumo de tudo. Olha que forte! Por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Isso é pura esperança. Mostra que, não importa o quão forte seja a opressão, a verdade de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E para a gente entender como essa luz sobreviveu, nosso estudo de hoje vai seguir um roteiro bem legal. Primeiro vamos entender o cenário em Uma Luz na Escuridão. Depois vamos conhecer o Santuário das Montanhas, um lugar de refúgio. Vamos descobrir como era a formação de missionários, que era algo incrível. Em seguida vamos revelar o tesouro mais precioso que eles carregavam. E por fim, vamos refletir sobre o legado da palavra. Então, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender a coragem desse povo, a gente precisa visualizar a época. Pensa num longo período em que a Igreja de Roma se uniu ao poder do Estado. E essa aliança deu a ela o poder de perseguir, de silenciar e de tentar apagar qualquer pessoa ou ideia que questionasse a sua autoridade. O clima era de medo. E um exemplo claro desse conflito de ideias aconteceu lá na Grã-Bretanha. O contraste é gritante, como a gente vê aqui. De um lado você tinha os primeiros cristãos, gente com uma fé simples, humilde, com a Bíblia na mão e Cristo no coração como único mestre. Do outro lado chegam os representantes de Roma com toda aquela pompa, arrogância, cheios de superstição e exigindo que todos se curvassem à autoridade do Papa. O resultado, claro, foi perseguição e a tentativa de esmagar essa fé pura e bíblica. Mas como a gente leu no início, a luz não se apaga. E é aqui que a nossa história fica ainda mais emocionante e nos leva para o nosso segundo ponto, o Santuário das Montanhas. Em meio a tantos que resistiram, um povo se destaca de forma especial, os valdenses. Eles simplesmente se recusaram a abrir mão da sua fé. E para isso, eles encontraram refúgio lá no alto das montanhas, nos vales dos Alpes. E olha, isso aqui é muito importante. Eles não se achavam uma igreja nova, uma nova religião, de jeito nenhum. Para eles eram a continuação da fé dos apóstolos, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Eles se viam como a igreja no deserto, em contraste total com aquela hierarquia poderosa e cheia de luxo das capitais. Eram, acima de tudo, guardiões da verdade. E os princípios dessa fé eram firmes, inegociáveis. Primeiro de tudo, a Bíblia, e somente a Bíblia era a autoridade máxima, e a partir daí tudo se encaixava. Se a Bíblia era a regra, então não tinha como aceitar a autoridade de papas. Eles identificavam a Igreja de Roma com a Babilônia de Apocalipse, e muitos deles guardavam o sábado bíblico. A fé deles não era uma moda, era uma herança. Aí a gente se pergunta, mas como é que um grupo assim sobrevive por séculos debaixo de tanta perseguição? E a resposta é o nosso terceiro ponto, e é simplesmente genial. Eles investiram tudo na formação dos seus jovens. Eles criaram um sistema de treinamento de missionários que era rigoroso e extremamente eficaz. E não era um cursinho de férias não, era um preparo para a vida e muitas vezes para a morte. Os jovens memorizavam capítulos inteiros da Bíblia e copiavam tudo à mão com cuidado imenso. Aprendiam a ser prudentes no falar, porque qualquer deslize podia custar a vida de toda a comunidade. E olha que interessante, eles eram enviados para estudar nas melhores universidades da Europa, mas tinham que manter a fé em segredo. Aprendiam uma profissão, geralmente de mercador, para poderem se misturar. E o mais importante, nunca trabalhavam sozinhos. Era sempre um jovem com um missionário mais velho e experiente. Essa coisa da memorização era a maior arma deles. A gente precisa lembrar que, naquela época, ter uma Bíblia em casa era crime. A pena era a morte.
Então, o único jeito de carregar a palavra de Deus em segurança era dentro da mente e do coração. Eles se tornavam, literalmente, Bíblias vivas. Pois é, e todo esse preparo, todo esse esforço, tinha um objetivo muito claro. E isso nos leva ao nosso quarto ponto de hoje: como eles colocavam essa fé em ação. Vamos falar agora sobre o trabalho secreto desses missionários e, claro, sobre o tesouro que eles levavam consigo. A estratégia deles era de uma inteligência fantástica, como essa frase resume perfeitamente. Chegando nas cidades disfarçados de comerciantes, eles conseguiam entrar em castelos, em casas, em lugares onde, se chegassem como pregadores, seriam expulsos ou mortos na mesma hora. Eles ofereciam suas sedas, suas joias, mas o verdadeiro negócio era outro. E aí que vem a grande pergunta da missão deles. Por trás de toda aquela mercadoria, o que é que eles realmente levavam de valioso? Qual era o verdadeiro tesouro, aquele pelo qual eles estavam dispostos a arriscar a própria vida? A resposta é emocionante. O verdadeiro tesouro, o item mais precioso que eles tinham, eram manuscritos das Escrituras, partes da Bíblia, que eles mesmos copiavam à mão durante anos, com muito sacrifício. E eles levavam esses rolos preciosos escondidos nas roupas. E com muito cuidado, com muita oração, eles encontravam pessoas com sede da verdade e discretamente apresentavam a palavra de Deus. E todo esse sacrifício nos leva agora à nossa reflexão final, o quinto ponto: qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o legado desse povo e, principalmente, o que a história deles nos ensina hoje sobre o perigo que é a união da igreja com o poder do Estado? Esse quadro aqui resume o centro do conflito. De um lado, os valdenses ensinavam: você pode ir direto a Deus por meio de Jesus. A salvação é pela fé, não por obras. Cristo é um Salvador que te ama, e a Bíblia é a sua única esperança. Do outro lado, a doutrina oficial dizia: você precisa de padres e santos como intermediários. Você precisa fazer boas obras e penitências para se salvar. Deus é um juiz severo. E você precisa confiar nas tradições da igreja. E aqui, gente, fica um alerta seríssimo para nós hoje. Quando uma igreja se une ao Estado, ela ganha o poder de obrigar as pessoas a seguirem suas doutrinas. A história dos valdenses grita para a igreja de hoje: nunca, jamais, busque o poder político para impor a fé. Isso sempre termina em perseguição e no abandono da verdade. E a mensagem que eles levavam era de pura libertação. Eles repetiam versos como esse de 1 João capítulo 1. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora imagina o que era para uma pessoa que vivia com medo, achando que precisava pagar pelos seus pecados, ouvir essa promessa de perdão total, gratuito e direto. Era como achar água no meio do deserto. E a fidelidade deles é algo sobrenatural. Por cerca de 1000 anos, gente, 1000 anos, isso é muito antes de Lutero e da Reforma Protestante. Durante um milênio, no meio da escuridão mais densa, esse povo manteve a luz da verdade brilhando. E esse sacrifício todo não foi em vão. Ele ecoou através dos séculos. O trabalho paciente, perigoso e corajoso dos valdenses preparou o terreno por toda a Europa. Eles plantaram sementes da verdade que mais tarde brotaram com Wycliffe na Inglaterra e floresceram de vez com a reforma de Martinho Lutero, mudando o mundo para sempre. E essa história toda termina nos deixando com uma pergunta muito direta, muito pessoal. Se eles arriscavam a vida por um pedacinho da Bíblia, por uma única página, como é que a gente valoriza o acesso completo que nós temos hoje? A Bíblia inteira, em várias traduções, na palma da nossa mão, no celular. Essa história toda nos força a olhar para nós mesmos, a olhar para o nosso tempo e perguntar: a gente está vigilante? Será que a igreja hoje não corre o risco de buscar poder, de buscar relevância, se aliando com estruturas deste mundo? Será que a gente não está, aos pouquinhos, trocando a autoridade da palavra por tradições ou pela busca de aceitação da cultura? A história dos valdenses é um alerta que soa muito alto. Por isso, a história dos valdenses não é só um relato do passado, sabe? É um chamado à ação hoje. A mensagem deles ecoa com um apelo. Coloque sua fé totalmente em Cristo como seu único Salvador. Ancore a sua vida não em opiniões humanas, mas na rocha da Palavra de Deus. É um convite para cada um de nós mergulhar num estudo profundo e pessoal da Bíblia. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise. A saga do grande conflito continua, e o próximo capítulo já nos espera aqui no canal Nisto Cremos. E enquanto isso, um conselho: mergulhe no estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Eles vão te dar uma profundidade ainda maior sobre o desfecho dessa grande história. Que as lições do passado possam iluminar o nosso caminho hoje. Até a próxima!